Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Carlos do curso Quebra-Cabeça. Na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao estudo de pontos notáveis, mas agora a gente vai fazer uma bateria de exercícios. Eu quero que você ganhe repertório, que você aprenda a ler o enunciado e identifique qual é o ponto notável que você precisa localizar no triângulo. Veja a primeira questão que eu trouxe para a nossa discussão na aula de hoje, tá bom? Seja I o incentro. Lembrando que incentro é o encontro das bissetrizes internas de um triângulo. ABC qualquer. Qualquer é quando ele fala que pode ser um triângulo acutângulo, obtusângulo, retângulo. Em linhas gerais, qualquer desenho com a forma de triângulo que você coloque no papel. Tá bom? Prove que o ângulo BIC é igual a 90 mais a metade do ângulo A. Então, vamos localizar aqui o ângulo A, tá? Vértice A, esse aqui passa a ser o nosso ângulo A, aqui vértice B, aqui vértice C. Como ele fala de incentro, claro que eu vou precisar recorrer à bissetriz. Então, vou fazer isso, ó. Vou traçar aqui a bissetriz do ângulo B e vou traçar também a bissetriz do ângulo C. Observe que o encontro dessas bissetrizes se dá aqui, ó, no ponto I, que é o chamado incentro do triângulo. Agora, apenas traçar a bissetriz não é tão legal. É legal você também observar que você está dividindo o ângulo B em partes iguais, mas se você não nomear isso, fica difícil de você estabelecer relação entre eles. Então, vou chamar aqui de ângulo Bzinho, tá? E esse ângulo aqui também equivale a Bzinho. Da mesma maneira, posso chamar aqui de Czinho, e aqui também equivale a Czinho. E o ângulo que ele quer que eu estabeleça essa relação de que ele é 90 mais a metade do ângulo A, está localizado aqui, ó. É o nosso ângulo, que a partir de agora eu vou chamá-lo de X. Muito bem, então começa a nossa jornada algébrica aqui. Então, o primeiro passo que eu vou dar é olhar para o triângulo BIC e observar que o ângulo X mais o ângulo B mais o ângulo C, juntos eles equivalem a 180 graus. Faz sentido, né? E consequentemente, a gente agora vai olhar para o triângulo ABC, aonde é o triângulo maior que contém o ângulo A, e vamos colocar em jogo, olha, o ângulo A mais o ângulo B, agora representado por 2Bzinho, mais o ângulo C, que é representado por 2Czinho, isso equivale também a 180 graus. Bom, então a gente estabeleceu aqui uma relação entre eles, não é verdade? E nessa relação entre eles, o que a gente pode fazer aqui? Bom, a gente pode combinar essas duas equações. Então, para combinar, o ideal era que eu eliminasse B e C e ficasse apenas com X e o ângulo A. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar esta primeira equação que temos aqui por menos 2, tá? E o resultado dessa multiplicação eu vou somar a minha equação de baixo. Você pode usar esse mesmo método, né, se você quiser fazer a substituição, mas eu acredito que algebricamente seja mais simples. Olha o que eu tenho aqui, ó. Menos 2 vezes x mais a. Então vai ficar menos 2x mais o ângulo A. Menos 2 vezes b dá menos 2b. Com mais 2b vai cancelar. Menos 2 vezes c dá menos 2c. Quando eu somar com 2c de baixo, também vai cancelar. Menos 2 vezes 180 dá menos 360. Com mais 180 de baixo, isso aqui equivale a menos 180. Bom, então agora a ideia é isolar o ângulo X e deixá-lo sozinho em um dos membros e passar tudo que não tem x para o membro seguinte. Então eu posso fazer assim, ó, isolando aqui eu teria 2x é igual a A mais o ângulo de 180 graus. Como o que eu quero na realidade é o ângulo x, então eu vou passar agora o 2 dividindo. Então vai ficar assim, x é igual a dividido por 2 mais 180 dividido por 2, que equivale a 90 graus. Então, com isso, a gente acabou de demonstrar que o ângulo X é a metade do ângulo A mais 90 graus.
Tá bom? Então aqui é como queríamos demonstrar essa relação, de fato é verdadeira. Fechou? Então, primeira ideia, em centro, encontro das bissetrizes. Se eu não sei o que significa, eu não consigo nem dar partida na questão, não é verdade? É isso aí. Agora vamos para a nossa segunda questão. Acompanha comigo. Vamos lá, agora vamos para a nossa segunda questão. Ele diz o seguinte: a figura dada AB é igual a C. Vamos lá, cada dado que eu pego do enunciado, eu levo até a figura e vejo qual é a consequência disso, tá bom? Então eu vou pegar aqui e vou pintar o segmento A, B e o segmento AC. Olhando cuidadosamente para isso, eu noto que, sendo AB igual a C, o triângulo ABC ele é um triângulo isósceles. Eu vou anotar aqui, ó, triângulo ABC, ele passa a ser um triângulo isósceles. Agora eu vejo qual é a consequência disso. A consequência é garantir que o ângulo B e o ângulo C eles são iguais, tá? Então, como consequência disso, o ângulo B é igual ao ângulo C. Continua o texto e diz assim: O é o ponto de encontro das bissetrizes do triângulo ABC. Mas veja, se é o encontro das bissetrizes, então significa que BO e CO, elas são bissetrizes desses ângulos, dos ângulos B e do ângulo C. Então, como são bissetrizes, nós estamos dividindo o ângulo B em partes iguais e C também, mas eles são iguais entre si. Então, eu vou chamar a atenção agora, aqui vou chamar de ângulo B, aqui também vale B, e como eu sei que eles são iguais, então vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou dizer que aqui é B e aqui também corresponde a B. Agora, continua o texto e diz assim: a medida do ângulo BOC, é esse ângulo aqui embaixo, é o triplo da medida do ângulo A. Então vamos lá, vamos chamar aqui de ângulo A e aqui eu vou representar como 3A, uma vez que ele falou que é 3 vezes maior. Muito bem, tirei todos os dados do enunciado, coloquei na figura, agora a questão é estabelecer uma conexão entre essas partes, é montar o quebra-cabeça. Então, para isso, eu vou fazer o seguinte: eu vou olhar primeiro para o triângulo ABC e vou buscar uma relação entre seus ângulos. Observe, o ângulo A mais o ângulo B, que é representado por 2Bzinho, mais o ângulo C, que é congruente a ele, né? E eu chamei também de Bzinho, então 2Bzinho, tudo isso aqui equivale a 180 graus. E vou fazer a mesma coisa com o triângulo BOC. Observe, o ângulo O, que vale 3A, mais o ângulo B, que eu chamei de Bzinho, mais o ângulo C, que eu também chamei de Bzinho, também equivale a 180 graus. Vamos lá, tem vários caminhos que eu poderia usar aqui para resolver algebricamente. A questão agora não é mais geometria, agora é álgebra, né? Então o que a gente poderia fazer aqui? Como a primeira expressão é igual a 180 e a segunda expressão também é igual a 180, a gente pode pegar a primeira expressão e igualar imediatamente a segunda. Então ficaria assim, ó, A mais 4B, tá? Que é a primeira expressão, ela equivale a 3A mais 2B, que é a nossa segunda expressão. Se a gente manipular, levar A para o primeiro membro, B para o segundo membro, enfim, fazer essa manipulação algébrica, deixar um de cada lado, a gente vai chegar à seguinte conclusão: 2A é igual a 2B e, portanto, podemos concluir que o ângulo A é exatamente igual ao ângulo Bzinho. E isso mata a questão, porque agora se eu olhar o triângulo ABC, triângulo grandão, ABC, ou mesmo o triângulo menor, tanto faz, você tem assim, ó, o ângulo Azinho, mais o ângulo Bzinho, que vale A, então seria mais 2 vezes Azinho, mais o ângulo C, que é 2Bzinho, que também vale A, então posso escrever como 2 vezes A, isso aqui corresponde a 180 graus. E aí, concluímos que o A, fazendo as operações básicas aqui, né, 5A igual a 180 e passa dividindo, eu encontro que o ângulo A corresponde a 36 graus e essa é a resposta da nossa questão. Talvez uma maneira de você também lembrar é em relação à propriedade anterior que a gente tinha visto, aonde na questão anterior a gente dizia que o ângulo BOC
ele é igual a 90 graus mais a metade do ângulo A, ou seja, A sobre 2. E realmente corrobora, garante que isso é verdade. Porque veja, 90 graus mais a metade de 36, que é 18, isso equivale a dizer que eu tenho o ângulo 3A valendo 108 graus. E realmente, ó, 3 vezes 36 equivale a 108 graus. Então, a questão anterior, a propriedade que a gente desenvolveu e a resolução dessa questão mostra que é uma relação que você não precisa decorar, mas que ela é verdadeira, foi provada na questão 1 e agora resolvida na questão de número 2. Tá bom? Espero que você tenha curtido. Forte abraço.